Oi, meus amigos, tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou o Carlos, né? Eu gosto de falar sobre vários assuntos aqui no YouTube. E hoje, gente, eu queria falar com vocês sobre vacinas, né? Quero contar um pouco da história das vacinas que chegaram ao Brasil, né? Como que foi esse processo de introdução da vacinação no Brasil, os impactos, né? As transformações que aconteceram, né, ao longo dos anos, né? Eu sei que muito tem se falado aí sobre vacinas, principalmente depois da Covid-19, né? Então eu pensei um pouco nesse tema, né? Eu falei, eu acho que eu posso falar sobre isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouco por cima assim sobre vacinas. E como eu preciso trazer um conteúdo aqui, né, para a gente continuar crescendo. E na verdade esse vai ser o primeiro vídeo, né, de 2023. Eu acho que vai ser bastante compensador para a gente, né? Eu estou morrendo de calor aqui, gente, onde eu estou aqui, né? Estou em Guarulhos, mas estou de férias, né, da faculdade. Para quem não sabe, eu sou estudante, né, da Unesp de Botucatu. Mas vamos avançando aí, né, gente? Vamos aproveitar para ir crescendo, né? Então, gente, desde o século V, século III, IV, por aí, já há indícios de manipulações de pessoas, manipulando ervas, manipulando bactérias, vírus, para estar, né, tentando curar pessoas, tentando resolver doenças, né, combater doenças, né. Só que a vacina, né, como a gente conhece hoje, né, que previne doenças virais, doenças bacterianas, né, como a tuberculose, como a Covid-19, e diversas outras doenças, sarampo, né, tantas outras doenças que a gente conhece, começou a surgir indícios dessa vacina, desses modelos de vacina, lá para o século XIX, né? Eu trouxe até minha colinha, gente, desculpa, né, para ir acompanhando, né? Lá para o século XIX, né, com o médico Edward Jenner, né, que era um médico britânico. E o que ele acontece? Ele observando algumas mulheres leiteiras que trabalhavam retirando, né, leite de vaca e tal, ele percebeu naquela época que essas mulheres tinham muita resistência a alguns vírus, né? Porque essas vacas muitas vezes pegavam varíola bovina e essas mulheres não pegavam, né? Até quando eles pegavam varíola humana, que estava crescente naquela época, né, matava muita gente, poucas delas morriam, né? E esse médico ficou bastante curioso com isso, né? Começou a estudar isso. E então naquela época esse médico ele pegou alguns pus assim, né? De um experimento de uma das leiteiras, guardou esse pus, né? E introduziu num menino, né, de 8 anos naquela época. E essa mulher, ela havia contraído a varíola bovina, né? Ela estava com algumas manchas no corpo. Então ele pegou esse pus dessa leiteira, introduziu no menino são, né? Através de seringa. E depois ele introduziu a varíola humana nesse menino, né? Porque depois que ele introduziu esse pus dessa mulher, depois de alguns dias ele já estava bem. Aí ele pensou, já que esse menino não pegou essa doença, eu quero ver se ele vai ser resistente à varíola humana, né? Porque eu percebi que as outras mulheres que tinham contato com a vaca não estavam desenvolvendo varíola humana. Então é como se as pessoas que tivessem contato com a varíola bovina, elas estariam meio que tipo protegidas contra a varíola humana. Então ele queria entender
que causava isso, se era algum antídoto da vaca, se era algum micro-organismo, né? Então ele introduziu depois esse vírus da varíola humana no menino, né, que tinha recebido o pus de varíola bovina da leiteira, e esse menino teve poucas complicações, né? Ele não teve o estado grave da doença e não morreu. E a partir daí ele começou a desenvolver, né? Muitas pessoas começaram a estudar mais a fundo esse vírus, né? Esse pus, e descobriram, a ciência descobriu que nosso corpo, ele tem um sistema imune, né? E a partir desse sistema imune, ele produz células de defesa contra determinados organismos que entram no nosso corpo, né? No caso da varíola é o vírus, né? Então o que aconteceu? O vírus modificado, atenuado, né? Entrou na corrente sanguínea do menino e o sistema imune dele produziu as células de defesas, né? Como a gente também chama de glóbulos brancos, e a partir disso já criou uma certa imunidade, né? Quer dizer, células de defesa específica contra aquele vírus, né? Então por isso que quando foi introduzido o vírus da varíola humana, esse menino não morreu. Então aí foi um grande avanço para a ciência, porque depois foi descoberto, foi sendo desenvolvido métodos mais eficazes de testagem, foi descoberto que isso podia ser aplicado a várias doenças, não só a varíola, né? Então, quer dizer, o nosso corpo pode se preparar para combater vírus, né? Para evitar mortes, para evitar a morte de pessoas, né? E para controlar doenças, né? Então você vê, a varíola era um caso muito triste, né? Morriam muitas pessoas. Então, com o desenvolver da ciência, né? As primeiras vacinas chegaram ao Brasil por volta de 1804, né? Dizem que por 1804 a 1806, né? Que eram as primeiras vacinas contra justamente a varíola, né? Então era distribuído aqui nas aldeias, naquele tempo, né, era governo de capitanias, né? Governado por um governador geral, né? Indicado pela corte portuguesa, né? Então eles organizavam e distribuíam como podia, né, entre as províncias, como que se diz. E depois de um tempo, depois de uns 30 anos mais ou menos, da chegada da vacina, ela começou a ser obrigatória, né? Por que ela começou a ser obrigatória? Porque muitas pessoas morriam, muitas pessoas mesmo. E os governos, principalmente o Rio de Janeiro, das cidades litorâneas, tinham uma preocupação econômica muito grande, porque essas pessoas ficavam doentes, né, nos portos, e os estrangeiros que chegavam, né, atrás de mercadorias, os comerciantes, se assustavam muitas vezes, né? Então tem a ver também com o transporte de alimentos, que muitas vezes iam sujos, animais também contaminados e mortos que eram levados, né? Então isso era muito ruim para a imagem do Brasil, né? O exterior, né? E por causa disso, dessa obrigatoriedade, no Rio de Janeiro, em 1934, né? Desculpa, gente, 1904, né? Eu estou acompanhando minha colinha aqui, né? Em 1904 aconteceu uma revolta popular contra as vacinas, né? Que eram obrigatórias, né? Na verdade, não era só por causa das vacinas. Naquele contexto acontecia muitas despejos de famílias. O governo estava fazendo uma espécie mesmo de limpeza ali, né, dos bairros centrais, para poder atrair mais pessoas, né? Segundo os governos da época, o Rio de Janeiro tinha uma imagem muito suja, muitas pessoas pobres. Infelizmente eles
expulsavam as pessoas mesmo para as favelas. Já pensou, as pessoas chegavam do trabalho, encontravam a sua casa derrubada, né? Então essas pessoas eram obrigadas a ir para as favelas, né? Para os morros, né? E depois de toda essa violência, ainda eles foram obrigados a tomar vacinas, né? Que foi até liderado por um médico muito conceituado da época, né? O médico Oswaldo Cruz. E Oswaldo Cruz tinha estudado na Europa, tinha experiência com isso, né? Então, mas essa política mesmo era muito agressiva, né? Eles chegavam até a invadir a casa das pessoas, né? Para obrigar a vacinar. E aconteceu um motim, né? E aconteceu guerras, o povo foi para as ruas, incendiou delegacias, hospitais, dezenas de pessoas morreram por causa disso, né? E depois o governo acabou tirando essa medida de ser obrigatória, né? Passou a ser voluntária, né? Por causa de todos esses conflitos, né? E o que acontece? O sistema, conforme foi passando o tempo, né? Nós passamos de um império para uma república nessa época, então foi sendo melhorado as estruturas de saúde que a gente tinha, né? A gente não tinha um sistema único de saúde, um sistema coordenado entre todos os estados, mas já havia uma certa organização, né, dos órgãos de saúde, né? Mas o problema, assim, o que acontecia é que havia uma desigualdade regional muito grande. E quando foi chegando as vacinas, né, vacina contra a rubéola, que foi uma grande preocupação nos anos 60, poliomielite e outras vacinas, foram sendo incorporados aos sistemas de saúde, alguns estados conseguiam atender uma boa parcela e outra não. A gente via até no caso da vacinação contra a Covid. Você vê que São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, sempre estavam bem à frente, né, do sistema do número de vacinados. Já no norte, né, alguns estados do Nordeste, a vacinação demorou um tempo maior, né, justamente por causa dessas estruturas, né, por essa desigualdade, falta de estrutura, de médicos também, né, de enfermeiro, né. Mas foi sendo avançado, né. E uma coisa que eu esqueci de falar aqui, gente, que a primeira vacina que foi produzida no Brasil foi produzida em 1901 no Instituto Butantan. Foi a vacina contra a peste bubônica, né? Então, foi utilizado alguns métodos, alguns procedimentos técnicos, né, que era feita na Europa, né? Porque o que acontece? A vacina, como que é produzida a vacina? A vacina é produzida através de um vírus, né, um vírus atenuado ou fragmentos do vírus, ou até bactérias, né, fragmentos de bactérias, que são, né, destinados, né, que são aplicados em um animal, né, ou um ovo embrionado, por exemplo, né, de galinha ali, onde o embrião já está formado, né, e aplicado esse vírus, é retirado esse antídoto, né, na verdade esse vírus, né, atenuado, e depois, né, de passar por alguns procedimentos, é destinado àqueles frascos, né, que a gente conhece, depois são aplicadas as vacinas, né. Então, por exemplo, a vacina contra a tuberculose, ela tem partes da bactéria, né, de tuberculose mesmo, que é aplicada em um ovo embrionado, passa por alguns processos e depois é aplicado, né, na gente para que o nosso corpo produza anticorpos, né, célula de defesa contra essa bactéria da tuberculose. Então o nosso corpo já fica preparado. Caso a gente tenha
essa bactéria da tuberculose entre no nosso corpo, as nossas células vão atacar e vão destruir essa bactéria. E assim acontece com o vírus, né, com a Covid-19, com a pneumonia, né, e outros vírus que a gente conhece. Então é um trabalho muito dedicado, né, gente? É um trabalho científico, onde muitas pessoas trabalham. Você vê, hoje as vacinas têm várias etapas, né? Começa analisando, sendo aplicado em animais, depois em pequenos grupos de pessoas, depois para grupos médios e depois grupos maiores, né? Então fica aqui a questão da importância, né, dessa questão da ciência, a questão da vacina mesmo, né, que a gente vê várias questões de fake news, alegando contra a vacina, né, contra essa proteção, né. Então a gente precisa falar sobre isso, né, da importância da vacina, né, para os dias de hoje. Então em 1973 foi criado o Plano Nacional de Imunização. Como naquela época, né, o Brasil, como eu vinha falando, tinha essa desigualdade regional, e essas estruturas diferentes, e o Brasil necessitava de um plano, né, de um plano nacional para coordenar as vacinações. Então, daí surgiu, né, o Plano Nacional de Imunização, que foi muito importante para essa questão, né, de compra, armazenamento, calendários de imunização nacional, né? Eu fiz até um trabalho na faculdade sobre isso, foi muito interessante, a gente discutiu muitos pontos, né? Então essa questão de coordenar campanhas de vacinação, naquela época foi coordenado campanhas contra a poliomielite, que em 1994 foi erradicada, outras doenças, sarampo, outras doenças que matavam tantas pessoas, né? E hoje em dia grande parte é controlada, né? Então a gente vê que as crianças já são obrigatórias a tomar vacina, né? Então foi se avançando, né? De 1970 foi sendo criado mecanismos, né? O próprio sistema de saúde foi se aperfeiçoando. Em 1990, depois da Constituição de 1988, a gente teve a criação do SUS, que sem dúvida foi um dos passos mais importantes que a saúde do nosso país deu, né? É a questão de um sistema único, público, gratuito, né? Então as vacinas começaram a ser cada vez mais distribuídas, atendendo as parcelas, principalmente as parcelas mais pobres, de periferias, né? Então hoje a gente tem uma cobertura vacinal muito grande. A gente pode constatar isso principalmente com a chegada das vacinas contra a Covid em 2021. Depois de poucos meses, uma grande população, um grande número de população já estava vacinada, né? Então a gente teve problemas aqui com o governo brasileiro, com a questão da demora, mas quando chegou essa questão dos postos de saúde, dessa saúde preventiva, né, que existe no Brasil, né, de cuidar das pessoas, né, nos postos de saúde, nos ambulatórios, antes que ela fique doente, precise recorrer ao pronto-socorro, né? Isso é muito bacana, né? Não é à toa que o SUS é um dos melhores e maiores planos de saúde do mundo, né? Assim, ele tem muitos problemas, né? Muitas falhas, muitas pessoas que nas filas de cirurgia e tudo, mas do tamanho que ele é, da importância que ele ele é insubstituível, né? Então eu acho que é isso, né, pessoal? Acho que a gente deu um breve resumo aí sobre vacinação, sobre ciência, né? Questão de analisar as coisas antes da gente divulgar, né? Então eu acho que essa é uma das preocupações desse canal, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu tô indo aí, eu tô ficando sem voz. Se vocês gostou, né, deixa um like aí para que outras pessoas vejam esse vídeo. E se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, né, pessoal? Para que a gente continue avançando, tá bom? Obrigado.